Boa noite, galera. Boa noite, meu povo e minha pova. Bom, para quem não me conhece, meu nome é André Luiz Oliveira. Eu sou terapeuta holístico em toxicodependência. Sou vendedor de cama, box e colchão. Sou estudante de licenciatura em História, tá? Sou estagiário e etc e tal, né? Bom, eu resolvi gravar, né, esses vídeos, como algumas pessoas já sabem, a respeito de depressão, ansiedade e etc e tal, tá? E toxicodependência também, ou alcoolismo, tá? Ahn, Bom, vamos lá. Eu quero primeiramente explicar por que de estar gravando vídeos, tá? No começo eu tinha a intenção de gravar a respeito das camas box, né? A respeito dos colchões e etc e tal. E também falar um pouco sobre história, né? Que é o que eu gosto muito de fazer, estudo para isso também, tá? E, enfim, né, queria falar sobre isso, um pouquinho da minha história, aí no caso da depressão e da ansiedade, enfim, de algum transtorno, eu queria falar um pouco só para as pessoas me conhecerem, e isso ganhou uma outra forma, né, porque são coisas que me acometem, né, e eu venho falando sobre o assunto, né, porque eu vejo muita gente, né, precisando de ajuda também aí no meu dia a dia, enfim, eu vejo bastante pessoas, né, precisando de ajuda e pessoas que ainda têm um certo receio de falar sobre o assunto, tá? Conheço várias pessoas que nem sequer têm coragem de falar que tem problemas com toxicodependência ou que tem problemas de depressão e etc e tal. Então eu vou contar um pouquinho do meu caso, né? E algumas pessoas se identificam, mas cada caso é um caso, tá? Nesse caso, mas o que serviu para mim, tá? Esses vídeos também servem para mim. Eu tô vendo às vezes os vídeos que eu gravo e tal, e esses vídeos servem para mim também fazer uma autorreflexão. É muito bacana, tem me ajudado bastante na minha caminhada e tem funcionado para mim só por hoje, tá? Eu sigo essa metodologia, né? Só por hoje, sigo a metodologia do NA, essas coisas. Só que não frequento, não sou frequentador e também não estou mais trabalhando em clínica, em comunidade terapêutica, tá? Em centro de tratamento eu trabalhei já, né, em algumas instituições, tá? E por isso que eu falo do assunto com uma certa facilidade. Então eu já não tenho mais problemas de falar sobre o assunto, até porque é um assunto real e que a gente precisa também desabafar, né? Para que não venha a chegar no ponto onde há uma recaída ou alguma coisa assim, tá? Eu tô aqui no quarto porque para poder ter um pouquinho de silêncio, tá? Enfim, então assim, vamos lá. Se tratando do meu caso, tá? Eu, né, como vamos colocar em um adicto em busca de recuperação, tá? Que vive só por hoje, tá? Eu procuro tá sempre antenado com as coisas, com as novidades, a respeito de tratamento, a respeito de terapias, para que eu não venha a recair, tá? Comigo aconteceu algumas crises, tá? Não só em torno de toxicodependência, mas em torno do próprio medicamento, você a fazer o uso abusivo de medicamentos, enfim, são coisas que pioram demais a vida, né, de uma pessoa que sofre com esses transtornos ou algo parecido, tá? Então, isso
isso complica a vida de quem tá buscando um tratamento e de quem tá buscando uma melhora, tá bom? Vamos lá, eu venho buscando meios e maneiras de me tratar, né? Sem que eu abandone o meu trabalho, sem que eu abandone a família, sem que eu abandone as contas e sem que eu venha me prejudicar o meu próximo, né? Que eu acho que é o mais interessante, tá? Por isso, né, me dedico aos estudos, me dedico ao trabalho e me dedico a mim, né, principalmente, porque você tem que fazer você tem que fazer essa autorreflexão. Então, assim, no meu caso, como eu falei que eu ia contar um pouco da história, o porquê do vídeo e porquê dos desabafos, né, porque devido a, a falta de opção que você tem de falar do assunto, tá? Então, no meio dos meus iguais, eu me sinto mais à vontade. E no caso, eu tô olhando para mim mesmo aqui na câmera, então, né? É o meu maior vilão, o meu maior monstro, no caso, a ser derrotado, sou eu mesmo, tá? Do maior inimigo. Então, vamos lá. No meu caso, antes eu tinha com quem desabafar, com quem partilhar, quando eu estava numa CT, né, no centro de tratamento, né, então eu tinha com quem me tratar, com quem conversar, com quem partilhar. Aqui fora o negócio é bruto, tá? Para quem está trabalhando, para quem está estudando, para quem está tocando a vida, tá? O sistema é diferente. Por quê? Porque aqui fora você já não tem, né, com quem falar muito. Porque, por exemplo, vou só citar alguns exemplos. Vamos supor, eu mesmo sou um cara, eu creio em Deus, tá? Eu tenho minha fé aí, eu acredito em Deus e, enfim. Então, vamos supor, não sou religioso nem nada, mas eu creio em Deus, tá? Já fui bastante, mas hoje não. Então, vamos lá. Eu vou chegar lá na minha comunidade, na onde né, vamos supor que eu frequente uma igreja, por exemplo. Eu vou chegar no meu líder lá, o pastor ou qualquer coisa, qualquer pessoa que é responsável, né, e vou falar sobre o assunto. Tá, primeiramente, o líder religioso, ele vai falar a respeito da parte espiritual, mas não vai falar muito. Alguns entendem bastante, mas não é todos, e a pessoa não é obrigada a entender sobre isso, tá? Não vai falar sobre a parte física, sobre a parte mental, né? Sobre a parte que te toca, na verdade, né, nas coisas aqui, no seu dia a dia. Ele não vai entender. Então, para essas pessoas, Deus cura, Deus liberta? Sim, claro, Deus sempre está lá de braços abertos. O que acontece é que eu tenho o livre arbítrio, né? De opinar, de escolher, né? A respeito da minha própria vida. E é aí que a coisa aperta para uma pessoa em recuperação. Seja adicto, seja depressivo, seja qualquer tipo de transtorno, que esteja se medicando, que esteja tomando medicamento, claro, prescrito sempre pelo médico, tá? Mesmo prescrito, às vezes a gente comete alguns abusos aí. Então vamos lá. Então chega um período que para quem está aqui fora de uma CT, para quem está vivendo a vida, para quem está tocando o barco, que ele não tem mais com quem, né, quem emprestar o ouvido para que ele desabafe. Por quê? As pessoas normóticas, né, entre aspas, eu sempre falo entre aspas, porque tem pessoa normótica que é mais louco que o Batman, tá? Tem pessoa normótica, se diz normótica, mas na verdade a pessoa também tá precisando de ajuda. Mas aí cada um, tá? Cada um. Devido, às vezes a pessoa tem uma posição de respeito, às vezes a pessoa não bebe, não fuma, não faz nada que atente para um vício, né, que a gente chama aí, um vício que é explícito, né, que todo mundo vê. Então essa pessoa se diz normótica, mas até às vezes tem alguma coisinha e tá precisando de ajuda também, tá? E essas pessoas costumam dar uma atrapalhada nas outras pessoas que já assumiram que tem um problema, já assumiram que tem um transtorno, que tem depressão, que é adicto, que é alguma coisa assim, e que está buscando recuperação, que está buscando uma melhora de vida, tá? A programação, ela é bem clara dizendo que, né, eu não sou responsável
pela minha doença, mas eu sou responsável pela minha recuperação. Então, eu não posso chegar numa pessoa dessa que não entende do assunto e chegar nela e falar, olha, sabe o que é? Hoje eu acordei, né, com o pé esquerdo, acordei nervoso, tô tendo problemas familiares, problema financeiro, mas o que tá me pegando mesmo, porque todo mundo tem hoje em dia, né? Quem não tem problema? Quem não tem problema, que atira a primeira pedra, né? É aquele ditado, quem tem teto de vidro, né? Que atira a primeira pedra. Mas todo mundo tem problema, né? Então, você chega para uma pessoa, até na parte dos problemas, a pessoa vai poder te orientar. Mas quando você falar de depressão, de síndrome, de transtornos, de toxicodependência, de abstinência, de coisas assim, vai ficar um pouco estreito se a pessoa não conhece ou se a pessoa não entende do assunto, tá? Alguns vão te criticar, vão falar que é malandragem, que é vagabundagem, que é frescura, tá? Que o negócio seu, muitos eu já ouvi muito, lá antigamente, quando eu era mais novinho, eu ouvi já dizer que o negócio era, ó, ripa. Tinha que tomar umas ripas para você poder ficar esperto, né? Eu até cheguei a acreditar nessa versão aí, por muito tempo, tá? Depois eu falei, não, nada a ver, né? Não é batendo uma pessoa, não é você criticando, xingando, humilhando que você vai fazer ela sair desse mundo cruel, né? E etc e tal. E até tem pessoas que têm problemas crônicos, tá? E tem patologias e tal, e que você batendo não vai resolver, agredindo verbalmente ou fisicamente, assim como todo mundo quer ter seus direitos, mulheres e etc. E qualquer tipo de pessoa, ser humano, né? Não importa se ela é da direita, da esquerda, do meio, do fundo, de trás para frente, eu sempre falo isso, tá? Eu não vim aqui para defender ninguém, nem para falar, pra fazer apologia para ninguém, né? Enfim, qualquer pessoa quer se sentir humano, né? Então, nesse contexto, tá? Você não pode chegar para qualquer um e desabafar e falar sobre os seus problemas. Eu já tentei fazer isso, eu já tentei ser o mais transparente possível com as pessoas e só me dei mal. Só me dei experiência própria, tá? Numa partilha a gente fala sobre isso, né? Sobre experiências próprias do que acontece, tá? Com a gente no dia a dia. E que aquilo, por ser frustrante, o maior problema de um adicto em recuperação, ou de uma pessoa depressiva em recuperação, ou de alguém que tem algum transtorno em recuperação, é a frustração. Um dos maiores problemas é a frustração, a mágoa, enfim, isso só agrava a situação, né? E comigo foi tipo uma pegadinha, acontecia direto, tá? E se eu não vigiar, acontece ainda hoje, porque eu não cuspo pra cima porque cai na minha testa, eu tô sujeito, tá? Então, você tem que pensar bem com quem você conversa. Por isso dos vídeos, tá? Por isso o desabafo, tipo me olhando no espelho. Eu sei que várias pessoas vão ver, nem tantos assim, porque é um vídeo que só atrai mesmo quem tá precisando, né? Quem tá necessitando, né, de ajuda e quem quer um desabafo, um conselho, né? Então não atrai tantas pessoas assim, não tem, é só um cara, né, meio gordo, careca, feio falando aqui, tá? Bom, então vamos lá. Esse foi um meio, um método que eu achei para que eu possa desabafar, eu possa partilhar as minhas experiências e possa também estar fazendo a minha terapia, minha autoavaliação, tá? Foi uma maneira que eu encontrei e de ajudar outras pessoas, que é para isso que a gente estudou, fez alguma coisa nesse sentido. Por quê? Tá? E aí uma pessoa fala, mas por quê? Você não tem o que fazer, você tem estudo, você tem filhos, você tem trabalho, você tem um monte de coisa para fazer, sim. Mas se eu tiver doente, tiver mal, você concorda que eu não vou conseguir fazer? Né? Então eu preciso também de ajuda. Isso que é o legal, vira uma corrente, né? Pessoas falando sobre o assunto, as pessoas que não conhecem vão passar a conhecer, vão passar a entender melhor, né? E isso vai facilitar a vida de todos, tá? De todos, tanto dos familiares quanto das pessoas que sofrem com os problemas. Então, por isso que eu apoio a falar mais sobre o assunto, que eu apoio a se abrir mais, né? Que eu apoio a partilhar mais.
que eu apoio até a comunicação verbal, isso é bom, tá? Para que a pessoa desabafe e se sinta mais aliviada naquele dia a dia, né, no nosso cotidiano, na nossa rotina, tá? Hoje é domingão, amanhã é dia de trabalhar e etc e tal. Então a gente tem que ter essa conversa, esse diálogo, esse desabafo, essa partilha, né? É super importante para quem está procurando recuperação, para quem leva a sério, tá? Muitas das vezes numa recaída eu já escutei pessoas falando: ah, mas você não está levando a sério, porque você recaiu, você não está levando a sério. Não é isso, tá? As recaídas acontecem nem só porque uma pessoa não está levando a sério, e sim porque aquela pessoa passou por um momento difícil e não segurou o reggae, tá? Então, não atirem pedras, tenta, né? Tem gente que sim, tem gente que tá ali numa zona de conforto, né? Caiu no comodismo ali e continua naquela vidinha ruim. Mas tem gente que não, tem gente que tá, tipo, gritando de desespero. Claro que no sentido figurado da coisa, tá? Mas se você olhar bem nos olhos, se você ver bem, analisar aquelas atitudes daquela pessoa, você vai ver que ela tá buscando ajuda, que ela tá pedindo socorro, ela tá gritando. Só no gesticular, só no falar, tá? A pessoa tá gritando, pedindo ajuda. Isso é muito importante, você aprende isso como terapeuta, você aprende isso com convivência, você aprende isso em vivência no assunto. Só quem sentiu na pele, eu senti muito na pele, sabe, né, o que eu estou falando aqui, tá? Então, para você que tem um familiar, que tem um ente querido, um filho, um irmão, um pai, né, uma mãe, nessa situação, tá? Saiba conversar, saiba entender que às vezes é melhor do que, ó, né, julgar, castigar, xingar, tá? É muito fácil você xingar, né? Como eu digo, a coisa mais fácil é você bater num bêbado, né? Bater em bêbado é fácil, difícil é você entender, né, aquela pessoa e etc e tal. Não vai resolver a situação, tá? Enfim, nem pro bêbado, nem para você, ou nem para quem tá precisando de ajuda, tá? Isso só foi um trocadilho que eu usei, só fazendo uma alusão aí ao assunto, tá? Então, a questão das gravações, dos vídeos, eu vou me dedicar mais, tá? Eu mudei até o nome do canal, vou falar mais sério, né? Porque o negócio não é brincadeira, eu sou brincalhão, eu gosto de brincar, tá? Nos meus dias normais eu gosto de brincar, porque eu acho que, meu, me distrai um pouco. A gente já vive tantas coisas ruins, né? Tantas notícias que a gente vê, liga a televisão, você só vê coisa triste acontecendo, a família sendo perdendo o valor, né? Nós estamos perdendo valores e princípios, infelizmente, né? Nós somos forçados a isso, né? No nosso dia a dia hoje. É o que eu vejo, tá? Isso é a minha opinião, ninguém é obrigado a aceitar, tá bom? Mas é a minha opinião, falando como ser humano, nós estamos desvalorizando aí, tá tendo uma inversão de valores, tá? A vida e etc e tal. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque senão o vídeo fica muito extenso e ninguém assiste, tá? Então eu vou, né, falar um pouco mais sobre o partilhar, tá? Que é muito importante. O desabafo, o partilhar para uma pessoa em recuperação ou para alguém que quer se levantar. Eu, para dizer a verdade, um método que eu uso sempre, tá? Quando tá me atacando uma crise, que eu vejo que eu tô muito triste, que eu tô ficando para baixo, que eu tenho um problema familiar, financeiro, ou um problema que vai me atacar, uma crise que vai me gerar uma confusão, aonde eu possa ter uma recaída, eu procuro falar, né? Como eu tenho uma vivência de muitos anos, né, de ter um problema, acabaram-se que muitas pessoas eu já não tenho contato, a qual eu desabafava naquela fase, etc e tal. Então a gente não tem muito com quem desabafar. Para esses, que nem no meu caso, eu indicaria uma sala de NA, uma sala de AA ou qualquer grupo terapêutico que você se identifique, tá? Para você estar partilhando e jogar o seu barulho para fora. Isso é super importante, tá? Ou até mesmo uma religião, tá? É muito bom para quem tá
buscando aí, né, um desabafo, um chorar, um abraço, é muito bom, tá? É muito bom. Nós precisamos disso, tá? Pessoas que sofrem com depressão, com toxicodependência, com alcoolismo, com síndrome de pânico, com crise de ansiedade, com esse tipo de coisa, precisa sempre estar desabafando, dar uma chorada ali, colocar aquela, né, dar uma descarregada, sabe? É muito bom e isso faz bem, tá? Para qualquer tipo de tratamento ou terapia. É terapêutico, tá? Então é isso, né, galera? Eu procuro seguir o barco. Já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Todas as vezes eu procuro fazer o bem, estando bem, bom ou estando mal, porque eu acho o seguinte: caráter é uma coisa que não tem nada a ver com a doença, tá? Caráter não tem a ver com a doença, não. Então, existe gente em qualquer lugar, em qualquer circunstância, mau caráter e bom caráter, tá? Então, existe gente ruim em qualquer tipo de instituição ou em qualquer tipo de coisa, tá? Independente da doença ou não, tá bom? Existem normóticos bons, amorosos, gentis. Existem normóticos pior do que, né? O bicho ruim perde para eles, entendeu? Existem adictos bons, legais, sinceros, que tem um coração de ouro, sofre lá na toxicidade. E existe adicto que a droga é só a drogadição, o alcoolismo é só um meio ali um combustível para estourar aquele estopim ali que levaria ele a fazer as cacas que faz, tá? Esse seria o mau caráter. Então, existem aí vários tipos, tá? De pessoas em todos os lugares e em todas as instituições e de todas as vivências aí. Então, não confunda, que também não estou defendendo todo mundo, nem, né? A única coisa que eu quero dizer é que, no meu caso, nas minhas recaídas, eu tento fazer o bem, eu tento ajudar as pessoas, mesmo quando você tá lá, né, caído, depressivo, jogado, não quer sair, não quer fazer nada, tá lá dormindo, ou às vezes tá trancado num quarto, sem falar com ninguém. Eu procuro fazer o bem, mesmo assim eu procuro fazer o bem. E mesmo assim, às vezes é mal interpretado, tá? Acontece muitas vezes isso, tá bom? Você querendo ajudar, você acaba atrapalhando. Então, por isso do vídeo, por isso a técnica do espelho, porque hoje eu vejo que o meu maior inimigo sou eu mesmo, tá? Por ter essas dificuldades e por ter essas doenças que me acometem, tá? Não me considero, já falei isso várias vezes, não me considero um inválido e nem me considero um incapaz de fazer algo por ter esse tipo de doença, tá? Isso não me deixa, não me invalida de nada, tá? A partir do momento que você procura um tratamento, uma recuperação, um conselho, você procura meios de estar vivendo bem, em paz e ser um membro produtivo da sociedade, isso não te atrapalha em nada. Pelo contrário, tá? Você analisa aí certinho, porque o adicto, né, o verdadeiro, aquele que tem a patologia, ele acaba tendo um desenvolvimento maior no raciocínio lógico, tá? Porque o cara precisa se virar nos 30, cara. Não é fácil, tá? Então o cara precisa se virar nos 30. Então o cara tá toda hora ali maquinando e pensando alguma coisa para que ele possa fazer o uso da substância dele de preferência, e sem levantar suspeitas, e sem levantar brigas, e sem faltar no trabalho, e sem, enfim. Então o adicto se torna um pouco habilidoso aí na arte de pensar, tá? Então ele se destaca nisso, tá? Vamos lá. Então, por isso, se você é capaz de fazer tanta coisa quando tá, né, quando tá caído, né, quando você tá de pé, você tem que colocar isso em prática. Use isso a seu favor, como eu tenho feito, tá? Eu uso isso nos estudos, uso isso nos meus trabalhos, na minha profissão, no que eu tô querendo exercer, e etc e tal. Eu tento sempre fazer o melhor que eu posso. Isso me ajuda também, e é terapêutico, porque você acaba se tornando um cara que você está preocupado mais com aquilo que te faz bem do que, né, do que uma possível aí recaída. Você acaba não tendo muito tempo, né? São os evites aí de você estar tendo tempo para pensar besteira
e para fazer besteira, né? Então eu procuro estar sempre, né, antenado aí com o estudo, com as coisas da casa, conta, filhos, mulher, etc e tal, para que isso não venha acontecer comigo também, tá? Então é isso, galera. Por hoje, né, eu vou gravar esse vídeo, mas mais para frente eu vou estar aprofundando mais o assunto. Vou falar do livro, vou ver se eu consigo adquirir o livro só por hoje. Vou ver se eu consigo adquirir o livro do NA, que foi onde eu tirei as minhas fontes e eu tiro até hoje, né, inspiração para estar seguindo em frente de cabeça erguida, mesmo sendo um adicto em recuperação ou sendo, né, um cara simples em recuperação, tá? Vamos dizer assim, tem muita gente que não gosta de usar a palavra adicto, tá? Porque adicto é escravo de alguma coisa e etc e tal, então ninguém gosta de usar essa palavra, né? Eu uso essa palavra meio forte, que é para impactar mesmo, para me tomar um tapão na fuça e não e não fazer besteira, né? Então, porque nervoso todos nós passamos, tá? Eu mesmo direto tenho problemas financeiros, problemas familiar, enfim, isso é normal hoje em dia, tá? Então, se todo problema que eu tiver eu for me jogar, vai sofrer. Então hoje a minha meta, tá? É passar esse ano aqui, né? Limpão, firmão, de pé, tá? E aí o ano que vem a gente vai conversando, é degrau por degrau, é dia após dia, é vivendo só por hoje, tá? Porque se eu conseguir hoje, tá? Tá beleza, é um lucro, é um troféu para mim, é uma vitória. E aí amanhã, e aí você vai tomando gosto de ficar firmão, de ficar limpo, de ficar de pé, no meu caso, tem o uso dos medicamentos que eu tenho que diminuir, é difícil, mas eu tenho que diminuir para que não me deixe meio, né, lentão, aquela coisa, tudo bom, tá tudo bem, você tá ali passando uma par de coisas e você tá tudo bem, tá tudo legal, por causa do medicamento. O medicamento acaba se tornando uma droga, então você tem que evitar também, tá? Tem medicamentos aí que é um SOS, é na hora do socorro mesmo que você tem que tomar, mas não é um medicamento indicado para você tomar todos os dias. Isso aí é o seu médico que vai falar, eu não sou médico, então não posso falar sobre isso, tá? Mas pela experiência que eu tenho, a vivência que a gente tem, a gente sabe que o medicamento tem hora que ele atrapalha, tá bom? Então, um abraço a todos, um beijo do gordo. Eu continuo, né, vendendo as camas e tal, os colchões, mas de uma maneira mais distante, trabalhando mais de casa, tá? Até porque eu tô fazendo faculdade, tô estudando e estagiando. Eu não tenho como tá me dedicando 100% às camas, tá? Mas é isso aí. Faço várias coisas, igual eu falei, várias funções, para que eu possa também desenvolver, né? Para que a gente possa estar aí sempre treinando, né, o nosso raciocínio, o cérebro e tal, e para que também possa, né, dar uma condição boa para nossa família, né? Para que você possa ter dignidade, tá bom? Isso é importante, tá? Na vida de qualquer pessoa em busca de recuperação, tá bom? Então é isso, galera. Uma boa noite, um bom domingo a todos, um bom início de semana a todos, né? Que Deus abençoe a todos aí. Um beijo do gordo, tá? E até mais.